Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade, toda semana, TV Grande ABC e também replicado pela rede NGT para todo o Brasil. E hoje com uma figura exponencial na arte brasileira, reconhecida mundo afora e que acabou de chegar daquela cidadezinha, Paris, que tem aquele Louvrezinho lá, um museuzinho fraquinho, aonde ela fez uma exposição. Só isso. Eli Tosta Menassi. E aí, querida, Tudo que bom te receber aqui. Igual, Roberto. E que alegria de receber uma brasileira que está exportando qualidade. Fala dessa sua experiência de expor no Louvre, que por sinal não é a primeira vez. Não. Bom, primeiramente, obrigada Imagine. pelo convite, né, recém-chegada assim. Então, bem legal estar aqui. Essa experiência no Louvre, ela é sempre renovadora. Porque ali a gente está, né, no sacro da arte mundial, planetária, pode-se dizer, né? Sim, Toda a história sim. da humanidade ali. E como artista, e que tem esse olhar de buscar sempre se renovar, a gente sai de lá assim, nossa, quanto eu tenho para aprender, quanto eu tenho para fazer, quanto eu tenho para compartilhar, que essa é a minha visão e esse é o meu foco no meu país, que não tem essa mesma cultura, mas que eu acredito que nada que a gente não vá cada vez mais, né, plantando para poder colher no futuro. É interessante que quando você fala em plantar para colher no futuro, é de fato a essência do teu trabalho. Você recicla ou ressignifica raiz, plantas, folhas aparentemente mortas, né, e dando uma nova vida. Como que um centro mundial da arte tradicional vê o lado contemporâneo de uma brasileira pantaneira, né? Sim, que leva toda essa essência, que leva essa diversidade, ainda mais para o Louvre. Fala dessa arte contemporânea na semana que lá você esteve. Então, foi uma surpresa para mim, mas eu quis, assim, arriscar. Porque eu tenho várias coleções e, nesse momento, a gente poder falar de ressignificação do que a floresta já foi, como ela pode se perpetuar, os biomas brasileiros, que é a minha pesquisa, né? O veio de tudo isso. Tem um chão. Tem um chão. Então, assim, foi uma aventura inebriante, porque se eu falar que eu não fiquei um pouco ansiosa, né? Sim. Mas a coordenação do evento, né? A academia, o braço da Academia Francesa que faz esse evento no Carrossel do Louvre, e nós tínhamos lá 37 países participando, fora a França. Sim. Então, assim, eu queria ver mesmo qual seria esse resultado, porque, assim, em galerias, em mostras, isso aqui eu já sei, mas eu queria ver como é que esse oráculo sagrado da arte receberia essa proposta de comunicação. Sim. Que é isso. Sim. E olha, a noite do vernissage tinha 10.000 pessoas no Carrossel do Louvre. E não dava, eu não consegui nem tirar. O coração fica assim? Mas sabe que eu prefiro mais? Porque assim, você é mais um na multidão e você pode olhar a reação das pessoas com o seu trabalho, sem que as pessoas saibam e que queiram te agradar, porque você é o artista. Sim. Por educação que seja. Sim. Não dava para tirar foto, porque teve uma coisa incrível. Tinha lançamentos de livros, tudo voltado à arte. E esse stand da Divine Academy, que é esse braço do Louvre, dentro desse salão, é o que mais bombava, porque, né, assim, um espaço gigantesco. E eu falei, bom, é porque a arte do Brasil, e é mesmo, tinha grandes artistas, fotografia, enfim, só gente mesmo boa, um time muito bacana, especialmente por ser tão diverso. Sim. Mas eu não conseguia me aproximar porque todo mundo tirava foto na frente da minha obra. Então, assim, essa foi a resposta. Sim. E ela veio falar, e a televisão local, e ela falando. Ela falou, Eli, onde você estava? Porque eu sempre chego um pouquinho depois, um pouquinho antes, porque eu quero só ver essa reação, porque não é o meu papel depois ficar lá falando, é o papel Sim.
da minha representante, da Machane, Sim, enfim. sim. Então, acho que todo mundo tem a sua excelência naquilo que faz. Sim. O meu papel ali, né, não é me representar, é representar a minha obra, e já Sim. estava feito. É a arte à frente do artista, né? Tem uma frase, Roberto, que para mim ela é a coluna vertebral da minha postura e da minha busca como artista e, acima de tudo, como um ser humano que ama viver da arte no Brasil, no mundo. Então, uma frase do Michelangelo que para mim, assim, ela é o espelho de todo dia para mim. O dia que um artista se sobrepor à sua obra, a obra nasceu morta. Vixe, olha que coisa, Maria. Né? Então, assim, a gente tem que tomar, às vezes na ânsia de mostrar, às vezes na ânsia de se fazer conhecer, a gente atropela um pouco o olhar. Deixa a obra se comunicar, Sim. deixa ver se há uma comunicação. Sim. Esse era o meu teste Sim. ali, Sim. respondendo a sua pergunta. Sim. Foi um sucesso. E o que eu acho interessante é que se a gente pega a frase do Michelangelo falando que a arte já nasce, a obra já nasce morta, né? Para quem trabalha com folhas mortas para fazer quadros e tal, tem um valor muito maior, porque você está revivendo, dando nova vida para aquilo que aparentemente estaria morto, como vocês poderão ver depois numas imagens do trabalho da Eli, que as obras de arte, os quadros, as esculturas são impressionantes, aquelas raízes e tal. Então isso para você eu acho que tem um significado maior ainda em Paris, especialmente, né? Então, especialmente, né, no Templo Sagrado das Artes. Sim. Tem uma coisa, quando a gente fala de ressignificação e uma colocação, eu não olho a folha como morta, eu não olho uma raiz como morta, eu não olho um tronco de árvore que ficou no leito de um rio 20 anos. Sim. Ou 2, eu olho nesse processo que ele está passando, como é que ele poderia se comunicar através da minha releitura? Sim. O que é que eu posso fazer e pedir licença até para a natureza, né? Porque, na verdade, eu só estou pegando, dando uma forma ou, enfim, uma cor que seja para se perpetuar. Porque pedindo licença para o universo para... Porque, quando, assim, eu sempre tive um ateliê na Amazônia, que agora está um pouco desativado por falta de tempo para ir. Às margens do Rio Negro, de frente ali às Ilhas Anavilhanas. E assim, eu convivi muito com as comunidades ali ribeirinhas, né? E eles têm uma coisa que é fantástica. A floresta tem dono. E tudo que você vai fazer ou tirar da floresta, mesmo que tenha sido derrubado pela própria natureza, pelo tempo do ciclo da vida, você tem que pedir essa licença. permissão. E isso vem muito da lenda dos indígenas, da religião do culto à natureza. Por exemplo, o que é o Parupi? Aquela cerimônia que eles fazem quando morre um índio do clã, né? Eles vão, que eles cortam a árvore, que pintam, e que depois eles choram ali, para que a alma da pessoa siga o caminho. Pela floresta, pelo universo, pelas estrelas. Eles vão, eles pedem licença, pedem perdão, permissão. E isso ficou na minha alma, nesses 20 anos, indo trabalhar na Amazônia. Ou seja, você sente efetivamente aquele produto como algo vivo, de uma certa forma. Mas ele é tão verdade que você pega uma folha seca, mesmo que se você fazer um processo de esqueletização ou, né, de mamificação, que a gente fala, que é quando a folha seca, mas ela não se decompõe para ficar só as raizinhas, os veios, os galinhos, ela está ali viva. Ela tem uma história. E você conversa com ela quando está trabalhando? Porque, por exemplo, minha mãe conversava com as plantas. Bom dia, samambaia, tal. Há muitos anos atrás a gente achava que isso era caso de internação, né? Hoje em dia a gente já vê com uma certa naturalidade isso. Como é que é a tua relação na comunicação com os objetos que você extraiu da natureza? Então, assim, existe hoje, já por onde eu passo, né?
tem uma relação muito bacana, por exemplo, com as comunidades ribeirinhas ou mesmo do interior do Brasil. Ele teve uma queimada e a gente viu lá uma árvore queimada, a gente deixou aí, porque a gente sabe que isso aí vai servir para alguma coisa. E quando depois que vê transformado, ele estava vivo. Então é isso. A minha relação é assim, nossa, eu lembro da pessoa que guardou, ou eu lembro quando eu estava passando e eu fui fazer a pesquisa de material, o momento. Eu me lembro que aquela queimada tem uma história, eu me lembro que lá no Rio, quando eu fui chamada, porque tinha uma árvore gigante que virou, que calcificou E você chegou a sentir alguma dor em algum momento? Como se aquilo fosse um pequeno ser vivo que estava se decompondo e estava... Não, porque isso faz parte do ciclo da vida quando é natural. Tá. Dói quando você vê uma imagem de árvores sendo cortadas, né, para serem queimadas, por exemplo. Sim. Vendidas sem um manejo sustentável, sem um respeito... Sim. Com o planeta, essas coisas todas Engraçado que eu estou fazendo uma analogia com a escravidão, né? Como se você estivesse mandando o ser para um outro país. Você é um escravo nosso, né? Você eu acho que assim é muito abrangente, sabe? Sim. Então assim é diferente quando teve uma queimada no Cerrado, por exemplo. Não criminosa, porque acontece muito, faz parte do ciclo do Cerrado até, mas por isso a gente tem que tomar muito cuidado para não provocar isso. Sim. Você olha e fala, nossa, que triste, queimou, até a primeira chuva, que aquilo brota e vem verde, que esse é o bioma cerrado, a essência do bioma, tá? Na água e no fogo, que você conhece na terra. Tão bem, né? Exato. É o chão de onde eu saí, né? Sim. Então, parte dele. Isso faz parte do ciclo da vida. Então, assim, e eu tento nunca assimilar dor ao meu trabalho. O meu trabalho não é de denúncia, o meu trabalho é de compartilhar. Tá. Porque a denúncia, eu acho que assim, ela tem um foco. É isso. Tá. Antes dos comerciais, eu queria que você falasse em um minutinho que você recebeu uma honraria da França, sendo eleita com uma responsabilidade aqui no Brasil, da Academia Francesa. Fala sobre isso. Na verdade, assim, é um encargo, né, de responsabilidade pela Divine Académie, que é um braço da extensão do Calçado Louvre, que existe há 25 anos, né, e eu fui, assim, condecorada como vice-presidente. Tem vários graus, embaixadores, vice-presidentes, de áreas diferentes, porque essa academia ela atua inclusive no Brasil com projetos de arte, cultura. E você tem que dar amplitude das ações que serão organizadas aqui. Eu tenho que apoiar essas atividades, essas ações, ser uma pessoa proativa dentro desse processo, porque quando a gente recebe tanto, a gente tem que compartilhar, e o nosso país está cheio de talento. Ok. No retorno do nosso comercial, a Eli vai falar da premiação que ela recebeu na sequência, na Itália, especificamente em Roma, sobre as ações sustentáveis e com comunidades que ela apoia. O programa Sustentabilidade volta já com essa figura magnífica que representa o Brasil de forma brilhante, Eli Tosta Menassi. A gente volta já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. O programa Sustentabilidade retorna
hoje com uma figura exponencial na arte brasileira, Eli Tosta Menassi, uma artista plástica que acabou de receber um prêmio na Itália, dada as ações ligadas à ressignificação na arte, dando apoio para organizações no Nordeste e em todo o Brasil de pessoas que também produzem arte e que não aparecem assim tanto quanto ela consegue aparecer, né? E isso é muito importante. E fala um pouquinho desse prêmio, Eli, que você recebeu na Itália, onde que ocorreu e quem organizou este evento. Então, esse é um evento organizado pela Economia de Comunhão, né? O Economia Profética, que aconteceu em Roma, em Castel Gandolfo. A proposta desse evento foi falar de economia de comunhão, de economia profética, o nome que a gente quiser dar nesse segmento, com esse novo olhar que a gente necessita ter em torno de tudo que está acontecendo na humanidade. Por exemplo, a gente fala muito de sustentabilidade, mas a gente tem que lembrar que a sustentabilidade ela está intrinsecamente ligada às questões sociais. A sustentabilidade de meio ambiente e a sustentabilidade social, ela é um único corpo, como todos nós somos, né? Empregabilidade, oportunidades de novos negócios. A gente pode começar falando de oportunidade, a oportunidade de conhecimento, que é o que me fez criar o Ateliê Brasil. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas há mais de 20 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, terminando as minhas escolas, e pesquisando a Amazônia, os biomas já, e eu comecei, mas eu estava atrás de quê? De pigmentação natural, de estratos, enfim, da cultura, das lendas, que eu tinha coleções inteiras, né? Aí eu comecei a dar significação através dos 4 elementos, enfim. E quando eu vi o que aquelas comunidades faziam lá, perdida no meio da floresta, do cerrado, do Pantanal, enfim. Você foi como professora e voltou como aluna? Eu nunca fui como professora, mas eu fui como uma pesquisadora e voltei como uma admiradora, porém com um questionamento pessoal. Eu fui tão longe, eu tive a oportunidade de aprender tanto. Como é que eu posso... Você estudou na Itália? Eu estudei na Itália, eu fiz pós-graduação na Áustria, de arte bizantina, que por isso a minha pesquisa de pigmentação natural, enfim. E naquela época, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Aí eu comecei a chegar nas comunidades, por exemplo, comunidade indígena, tinha lá um banquinho do pajé. Eu falava, gente... só que ele já estava com umas florzinhas que foi visto num artesanato de barro de outro lugar, e os meios de comunicação, a TV, levava aquilo para dentro da floresta em algumas partes. Sim. Ainda não tinha essa coisa das mídias sociais, da internet que hoje existe. Então, eu falava, não, eu quero igual o seu bisavô, o seu avô pintava. E aí eu pegava, comprava esses objetos e fazia instalações, fazia uma releitura num mural, numa peça, enfim. E eu ganhei muitos prêmios mundo afora, né? Em cada vez que eu ganhava um prêmio, eu olhava para aquilo, de onde vinha, e eu via o quanto era pouco, mesmo indo até lá, eu pagando, eu fazendo esse resgate. E, na verdade, tinha começado todo um processo de resgate cultural, de empoderamento da cultura local e também do poder pessoal de trabalhar aquilo. E uma vez, eu lembro muito, se ela me ouvir, onde ela estiver, que eu pedi o contato com essa pessoa, a Patrícia Aguirre. Ela fazia toda a parte sonora para uma linha do Greenpeace na época, de produtos. E ela olhou para mim e falou, Eli, você tem noção do que você está fazendo? Eu, naquele olhar de artista, eu tenho, estou fazendo pesquisa para fazer uma coleção bacana. E virou o Ateliê Brasil. Então, assim, esse olhar desse evento lá era isso, né? Como nós podemos atuar nesse mundo novo, criando dentro da economia profética, não só uma atitude humanitária, filantrópica, de apoio, mas transformando isso em oportunidade de transformação. Um braço produtivo efetivamente. Aí vem a questão
do empoderamento através de práticas. Vamos falar, por exemplo, nós estamos vivendo um momento caótico dos refugiados. Sim. Nós estamos vivendo isso no Brasil. E profeticamente, a gente sabe que o Brasil, a gente cresceu ouvindo isso, né? Minha geração, de 80, 90, somos o celeiro do mundo. A gente cantava isso, mas ninguém sabia exatamente o que significava. Agora a gente está começando a compreender. Ainda não compreendeu totalmente. Sim. Eles estão chegando, essa é a nova configuração planetária, eles estão chegando para ficar, como um dia os nossos ancestrais, os meus avós chegaram, os seus pais, os seus avós. Então, assim, a maioria do povo brasileiro, né? Nós somos o que somos. Miscigenado totalmente. Exatamente, porque somos essa mistura. Sim. Então, esse evento, para mim, foi, e imagino que para todas as pessoas, né? Mas eu prefiro falar do meu olhar, assim, pessoas fantásticas, uma organização EDC fantástica, as organizações que participaram. Do mundo inteiro também. Do mundo inteiro. E, assim, esse trabalho lindo que a economia E quem era... havia vou chamar de júri, mas não sei, ou uma direção. Quem são as pessoas que cuidavam disso? Cite um pouquinho dessa... Olha, eu vou citar uma grande figura, que é que apresentou o meu prêmio até, e apresentou, falou do meu trabalho talvez melhor que eu já posso ter falado a minha vida inteira, e dizendo, porque eles tinham que justificar, que dentro de por que foi escolhido. O meu projeto, está entre uns dos 3 premiados, onde mais de, não sei quanto, uns quase 200 projetos foram enviados do mundo todo, né? Por que esse? Que não é aquele que vai lá, que leva ajuda, que recebe, que leva... Sim. Mas vai lá levar negócio, vai fazer um treinamento já com foco em determinado produto, focado no mercado. Desenvolve a sociedade local, uma nova visão. E aí vem o impacto socioambiental. E isso foi mostrado, assim, o processo, os produtos e o escoamento disso no mercado. Perfeito, perfeito. E sem isso... E quem fez o comentário da tua apresentação? Então, foi esse professor da Universidade de Bolonha, que não me lembro o nome agora, fantástico, assim, teve o criador do Slow Food, que também é um italiano. Olha. E foi falar, e falando, por exemplo, mas economia de comunhão na comida, como é que a comida... A comida é um ato sagrado e, assim, desde a Santa Ceia, né, tudo tem a comida, tudo tem o vinho. E ele começou a falar da consagração disso. Isso gerou tendência na moda, em tudo, né? O slow fashion, slow. Então, assim, pessoas fantásticas. Mas o mais importante de tudo, Roberto, foi poder olhar e ouvir outros olhares do mundo, outras realidades, e que todos têm que convergir para o mesmo ponto. Uma solução. Como podemos... existir, coexistir, compartilhar para receber, melhorar o planeta, receber para compartilhar. Quer dizer, isso é muito, isso tá assim, emergencial, deixar de ser um discurso para ser uma realidade. Esse é o propósito desse evento. E você acabou fazendo oficinas lá, né? Eu fiz uma oficina, fui convidada para fazer uma oficina e foi uma experiência fantástica, que ficou como um mural lá em Castel Gandolfo, né? Que é a residência do Papa? É a residência de verão. De verão. Você estava mal lá. O lugar é maravilhoso. De um lago, porque é uma região de um vulcão extinto, né? E onde é a região dos castelos. Sim. Seria mais ou menos, né, o Vale do Loire italiano, lá é a montanha de Albano, daquela região. Então, do lado você tem o lago de Albano, e aí você vai contornando a montanha, do outro lado você avista o mar. Então, assim, é um lugar... Isso te inspirou na oficina também? Sim. Me inspirou na oficina, me inspirou no que eu tenho para produzir agora, graças a Deus, que é um monte de coisa bacana. E a economia de comunhão, e eu quero agradecer, né, a EDC, o convite, eu quero agradecer aos queridos, a querida Dilma que me indicou, eu quero agradecer a administração, a organização do evento e agradecer ao pessoal de Economia Profética do Brasil e dizer que eu estou muito orgulhosa e espero de verdade
poder fazer parte dessa equipe de alguma maneira para poder ajudar dentro daquilo que humildemente puder, porque é muito gigante o que eles fazem. Eu quero agradecer você. Muito obrigada. Por foi ser um artista prazer. que é, por compartilhar a amizade com a Bel, com a gente. Obrigada. O Sam é uma pessoa querida e ter você aqui para nós é literalmente uma honra. E você já assume um compromisso para retornar aqui quando esses projetos, essas ideias todas que você trouxe do exterior, compor a sua nova, o seu novo passo para 2019 que está aí à nossa amanhã. porta. Tá? Prazer todo meu e poder compartilhar através de um canal que fala de práticas de sustentabilidade e responsabilidade com o público que você tem é realmente uma honra. Muito obrigada. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo. O programa Sustentabilidade acabou, é rapidinho, meia horinha, mas eu prometo que eu trago ele de volta com esses novos projetos e você pode seguir sempre o canal do Sustentabilidade, o programa Sustentabilidade no nosso site, onde tem outras informações sobre essa grande artista Elie Tosta Menassi, que foi premiada na Itália e esteve na França recentemente. O programa Sustentabilidade volta semana que vem com um novo tema tão bacana quanto esse. Um abraço e até breve.